Fala moradores, fala moradoras, tudo bem com vocês? Eu sou Mineiro do House Café e hoje vim trazer nosso terceiro conteúdo de uma série de conteúdos sobre cafés especiais que antes precediam o nosso lançamento do Café Dona Maria e hoje, na realidade, anuncia esse lançamento. Hoje, para vocês que estão inscritos aqui no e-mail, a gente publicou no corpo do texto também o link para compra desse nosso café. Então fiquem de olho, dê uma olhada lá nas especificações do café, tomara que vocês gostem e tomara que vocês tenham o privilégio de consumir esse café que está muito especial, mais do que só no título. Ele foi feito com muito carinho e a gente fez pouquíssimas unidades justamente para ter todo esse cuidado ali detalhado. Então, já que você tem a prioridade, aproveita lá. Caso contrário, se sobrarem algumas unidades, a gente vai disponibilizar no site para todo mundo na quarta-feira, certo? Boa! Gente, a ideia desses conteúdos e desses cafés que a gente oferece a vocês é justamente inserir vocês no mundo dos cafés de especialidade, que crescem muito, e se você comparar ali com o café tradicional que a gente encontra no mercado, que crescem ali o seu consumo numa média de 4, 5% ao ano, os cafés especiais e gourmet crescem ali numa taxa de 20, mais de 20% ao ano, o que nos diz muito que esse café é o café do futuro e nada melhor do que a gente já saber conversar e julgar cafés assim agora, não é mesmo? E queria agradecer também vocês uma última vez e dizer que estou muito feliz porque o lançamento desse café é uma concretização de um sonho. Comecei lá como coffee lover há 3 anos atrás. O amor foi tão grande que, assim como outras pessoas que acabaram empreendendo com café especial, eu acabei empreendendo também. O Gabriel também, que é meu sócio, entrou nesse mundo de cabeça e hoje é nossa vez de tentar oferecer para vocês um gostinho do que é esse produto que é tão gostoso e muda tanto a nossa vida. Porque ao menos vai mudar ali aquele tempinho que você toma para tomar o seu café todo dia, e se não, mais de uma vez ao dia, vai transformar esse momento de uma necessidade em algo muito gostoso, em algo muito prazeroso, cheio de história, cheio de conteúdo, cheio de sentido. Certo? Boa! Então vamos para os conteúdos de hoje. Falaremos sobre o processo de pós-colheita do café, que é aquele processo que depois que a gente colhe o café, a gente coloca ele para secar, para chegar ali numa umidade do grão de 11% mais ou menos, para aí sim ele ser beneficiado, torrado e consumido. Além disso, a gente vai falar sobre o sensorial do café, como a gente analisa esse aspecto do café e qual a importância desse sensorial, como chegamos em diferentes sensoriais. Beleza? Então, primeiro sobre o processo de pós-colheita, são 3 os principais que a gente encontra aí pelo mundo, que são o natural, o cereja descascado e o lavado. O natural é muito comum aqui no Brasil, o cereja descascado ele é comum em algumas partes do mundo, na Costa Rica ele é bastante usado, e o lavado, que é a marca da Colômbia. Os cafés da Colômbia, normalmente, por tradição, são todos lavados. E qual a diferença entre os 3? No natural, quando o agricultor colhe o fruto do café, que é aquela cerejinha colorida, ele pega esse café e coloca no terreiro para secar direto. O grão do café, que é o que a gente conhece, ele vem envolto por uma mucilagem, pela polpa e pela casca do café. E tudo isso junto ali no terreiro secando, acaba fazendo com que esse grão absorva mais açúcares e compostos orgânicos dessa polpa, dessa casca e dessa mucilagem, e isso vai provavelmente deixar esse café mais doce e com alguns sabores diferentes que vêm dessas composições que estão envolvendo ele, certo? Já no cereja descascado, o café ele passa por uma despolpadora e é retirado dele a casca e a polpa. Esse café então vai para o terreiro ou para o terreiro suspenso apenas com a mucilagem. Esse café também absorve dessa mucilagem compostos orgânicos e açúcares, o que vai deixar esse grão de café um pouco mais doce. E além disso, esse café acaba passando por uma fermentação, que quando ela é positiva, ou seja, quando o macroambiente onde esse café está sendo secado contribui para uma fermentação positiva, esse café tende a apresentar características mais doces ou mais ácidas em função do ambiente onde ele está sendo secado, certo? Agora, o último processo desses 3, que são os principais, é o lavado, muito comum na Colômbia. Os agricultores pegam lá o fruto de café, colocam num tanque, lavam esse café vai perder a casca e vai perder a polpa,
A mucilagem é um pouco mais complicada de ser tirada nesse processo de lavar, então o agricultor, a pessoa que está processando esse café, deixa o café ali submerso em água um tempinho para ele fermentar. Ele fermentando, essa mucilagem acaba se descolando e esse café, aí sim, acaba sendo lavado. O ônus desse processo é que, ambientalmente falando, ele é menos correto. Por quê? Porque você faz o descarte dessa casca, dessa polpa e dessa mucilagem na água. Agora, por outro lado, é algo muito tradicional em alguns países e faz com que esse café venha com um sensorial muito brilhante, com muita clareza ali do que está dentro do grão, porque ele não vai ter interferência de nenhum composto ou de nenhum açúcar que está na casca e vai passar para esse café enquanto ele estiver secando. Esse café aí, ele é seco já em grão e o que tem de sabor ali é o que foi desenvolvido de sabor durante o cultivo desse café e já estava lá no grãozinho, certo? Boa, gente, então isso foi um pouco sobre o nosso conhecimento acerca de processos de pós-colheita. O nosso café Dona Maria, a gente suspeitava no início que ele era um cereja descascado pelo perfil sensorial dele, que traz uma acidez refrescante ali muito gostosa e uma clareza nos sabores, mas a gente recebeu a reafirmação que ele passou por um processo natural. E aí o sensorial dele ali, que lembrava um pouco o cereja descascado, vem propriamente do grão. E aí vamos falar agora sobre o segundo tema do dia, que é sobre o sensorial do café. Como que a gente avalia e sente esses sensoriais? A gente sempre vai bastante pelo cheiro e aí depois pelo paladar. Então quando a gente tem o café, a gente torra ele para amostra ou para análise e a gente sente o cheiro dele ali naquela hora. Depois disso a gente moe o café, a gente sente o cheiro de novo do café moído. Depois a gente hidrata ele para o cupping, quebra a crostinha dele que fica em cima, sente de novo o cheiro. Isso aí já vai construir bastante coisa na nossa cabeça e além disso, é legal a gente já saber um pouco do histórico de processamento, onde esse café foi cultivado, terroir e tal, para a gente ali já ter algumas pistas de como esse café vai se comportar na xícara. Por último, a gente vai pegar uma colherzinha e aí a gente sorve o café. A gente sorve assim, faz esse barulhinho para a gente também ter melhores conclusões acerca do sensorial desse café. Algumas coisas que podem mudar o sensorial desse café na xícara são a torra, a diluição e a temperatura que você está consumindo o seu café. E aí por quê? Em relação à temperatura, quando a gente prova o café somente quente, a gente vai ter nosso paladar um pouco prejudicado ali pela temperatura. Nosso paladar funciona melhor quando a gente prova alguma coisa morna ou fria. E quando a gente também prova, às vezes, um café que tem uma característica frutada muito marcante ou presente, e a gente não consegue sentir essa característica frutada, eventualmente, e aí é uma suspeita nossa aqui do House, é porque você provou esse café quente e você não está acostumado a sentir aquele gosto de carambola ou de qualquer fruta que esteja ali presente na temperatura quente. A gente normalmente prova frutas, prova sucos numa temperatura gelada ou uma temperatura ambiente. Então quando você prova esse café morno ou frio, além de você estar auxiliando o seu paladar a funcionar melhor, você também está conseguindo variar o produto que você está associando a esse café. E aí você deixa de associar ele apenas a produtos que você costuma consumir quente ou morno, para também associar a outros produtos ou frutas, por exemplo, que você costuma consumir frios ou mornos, certo? Boa! Além disso, a torra influencia muito também no sensorial desse café. Os cafés especiais, eles têm um sensorial mais diversificado e mais bacana, justamente porque quando a gente torra esse tipo de café, a gente não prolonga muito esse processo e a gente tem como grande objetivo deixar marcado esse sensorial que a gente achou incrível no café especial que a gente está torrando. Diferente de cafés tradicionais que a gente acha no mercado, que aí seguem uma lógica comercial, e faz parte de padronização através da torra. Então esses cafés, para terem um gosto ali padronizado, um gosto recorrente, um sabor recorrente, as empresas tendem a expor ele a uma torra mais prolongada e esse café vai ficar com um sensorial marcado ou único dele em função do perfil de torra mais longo. Por fim, vale falar que a diluição também muda muito o sensorial. Quando a gente dilui menos um café, então quando a gente coloca menos água por quantidade de pó de café, a gente vai ter bem marcado nessa xícara a característica sensorial dele principal,
No caso do nosso Dona Maria, seria o sabor de caramelo ou eventualmente de açúcar mascavo. Já quando você dilui mais esse café, você vai sentir esse sensorial mais marcado, mas você também vai ter mais acesso aos sensoriais que vêm por trás dele. Então, no caso do nosso Dona Maria, é a acidez refrescante ou um sabor mais marcado de açúcar mascavo, que vem muito agradável quando você dilui mais esse café. E por isso a gente sugere que todo café que você compre, prova ele menos e mais diluído. Você vai descobrir ali um café de um jeito quando mais diluído e um café de outro jeito quando menos diluído. Gente, essa é mais uma série de conteúdos para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Espero que vocês hoje saibam mais sobre cafés especiais e que consigam aproveitar o Dona Maria em casa, olhando para todas essas características dele que vem aqui no rótulo de uma maneira mais racional, tentando entender tintim por tintim, por que ele é assim e também tentando entender como que ele ficou gostoso desse jeito através dessas informações. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela audiência. As vendas estão abertas para vocês inscritos aqui no e-mail, então fiquem de olho. Quarta-feira, se sobrar alguma coisa, a gente abre para todo mundo. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado. Espero que vocês desfrutem e adorem o Café Dona Maria. Mandem mensagem pra gente, qualquer coisa. Um abraço e até mais.